Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do Grupo Sigo, o canal aqui do YouTube. Para quem não me conhece, sou Sui, fundadora e proprietária do grupo, da empresa, é uma MEI, né, fundada em 2020, e eu vim com essa ideia de criar o grupo para atender diversos tipos de projetos inovadores, por isso que chamamos de grupos. Então, hoje não é bem uma aula. Quem ainda não conhece o canal, se depois pesquisar, olhar lá as playlists, vai ver que tem várias aulas de Excel, tem até aqui bastante, mais ou menos, visualizações. Pra mim é bastante, né? Mas pra quem tem mais de milhões de visualizações não é nada. Mas assim, não importa, o que importa é o conteúdo, né? Então, assim, tudo o que exige, são 3 planilhas que a gente vai ver hoje, né? Mas a gente não vai entrar no detalhe, porque assim, tudo o que eu vou mostrar já foi falado, já foi ensinado em alguma aula anteriormente. Então eu só vou mostrar como as planilhas funcionam. Assim, melhor cada um, né, que tem interesse, deixar uma mensagem, um comentário no post aí do vídeo. E de repente aí eu entro em contato, a gente vê como faz. E aí eu disponibilizo para vocês a planilha, né? É um custo irrisório, tá, gente? Para valorizar aí também o meu trabalho, né? Não foi tão rápido fazer e, assim como vocês sabem, não é tão simples. Bom, vamos lá. Planilha 1 é uma planilha bem simples, é um controle de contas, pode ser geralmente pessoal, né? Que quando envolve empresa já envolve outras coisas, mas vamos falar de um controle de despesas mensais, né? Então, mensal eu acredito que seja a melhor forma, mas cada um pode fazer da forma que quiser. Então eu sempre coloco aqui o valor que você iniciou o mês, pode ser 0 também, mas eu deixei com valor só pra gente ver funcionando, né? Então aqui, ó, quando você vem em tipo, ele já te traz aqui, ó, se é débito ou crédito. Então, eu por crédito, aí ele já inabilita esses 2 campos, né? Se foi crédito, você não pagou, e nem tem o tipo da conta. Então eu vou colocar aqui salário, vamos supor, tá? E aí aqui eu coloco o valor, vamos supor, recebi R$500. Ele já está formatado, então você não precisa se preocupar. Você sabe que eu só digitei 500, dei enter e ele já formatou ali. Olha lá, então ele tinha 200, foi para 500. Agora eu vou criar um 2026 e vou criar um débito. Débito. Aí eu vou colocar aqui conta de luz. Aqui é só para vocês verem como funciona, mas aí aqui eu já tenho, ó, forma de pagamento. Eu posso colocar, ó, boleto, pode ter o débito automático, até esqueci de colocar aqui. Vamos colocar um Pix. E o tipo de conta, né? Se é uma conta fixa, no caso. O valor varia, mas a conta é fixa. E aqui você informa o valor, vamos supor, 120. Então aqui ele tem que diminuir, né? Olha lá. Então é isso, ó, basicamente. Não vou entrar muito no detalhe. Então, crédito inabilita esses campos, porque não faz sentido. Você informa o valor e ele soma com o que já tem no seu total aqui. Colocou débito, ele habilita aqui para você informar o pagamento, o tipo de pagamento, o tipo de conta. E isso aqui é mais para controle. Quem não quiser não precisa, não é obrigatório, tá? E aí, chegando aqui em relatórios, eu já criei um modelinho, mas dá para fazer de várias formas. Só que tem que dar uma atualizada, ele não atualiza automaticamente. Então lá ele quebrou por conta e tal. Poderia melhorar aqui, mas a gente não vai entrar no... Desculpa, gente, a gente não vai entrar nesse mérito, mas dá pra ver que dá pra fazer relatórios, né? E aí você consegue ver por débito, por crédito, enfim, dá pra fazer bastante tipos. E aqui são as listas, né, que a gente chama. Então, que nem eu coloquei, uma informação a mais, simplesmente.
E então é isso, né? É basicamente isso. E agora vamos para planilha 2, que aí é um controle de vendas e compras. De forma resumida, porque olhem quantas tabs nós temos, eu não vou falar de todas, pelo amor de Deus. Então aqui, ó, categorias, né, do que? Dos produtos. Aí eu tenho os produtos, aí eu, quando vier aqui, ele busca as categorias de lá. Isso aqui também é opcional, né? Trabalhar com produto, como eu tenho muita experiência também na área de logística, além de TI, mas bastante na área de logística, inclusive, acho que quase 100% da minha carreira. Então eu sei que tem, né? Tem uns que tem até subcategoria, e tem classe, tem curva, tem um monte de coisa. Aqui é o básico. Então é a categoria, por exemplo, alimento, higiene, enfim, quais você quiser. E aqui sim é mais para, dependendo da categoria que você selecionar, ele pode mudar ou não o fornecedor. Isso aqui também depois tem que ver, mas é para ele fazer isso, entende? Então assim, a forma da gente amarrar, né, digamos assim, o fornecedor com os produtos é pela categoria. Então, quando eu tiver lá meu fornecedor A, B e C, ele pode ter as categorias ou não, que nem eu falei. E aí, se ele tiver, aí quando eu escolher a categoria aqui, ele vai aparecer aqui, o fornecedor. E às vezes pode ter mais de um fornecedor. Então, vamos supor que você venda lanches. Então, você pode ter fornecedor de pão, fornecedor de etc, etc. Então, quando eu colocar aqui lanches, ele vai me trazer todos os fornecedores que fornecem produtos da categoria lanche. Então, eu acho interessante, né? Eu acho que é uma facilidade. E evita erros, porque uma vez que você tem esse, né, selectzinho aqui, esse combozinho, você não tem, se você errar, né, a digitação ele não deixa. Bom, aí o tipo de embalagem, você também pode cadastrar, eu não cadastrei, mas você pode colocar quantidade por kit. Então assim, gente, isso aqui eu tô falando rápido, tá? Mas assim, ó, é um cadastro de produto. Código do produto, nome, descrição, categoria, fornecedor, embalagem, quantidade por kit. Por exemplo, imagina que você vende um pack de refrigerante com 6, né? Então você colocaria aqui 6, né? Aí o valor unitário seria de uma latinha, por exemplo. E o valor do kit, que seria a 6 que eu falei. Aí a quantidade mínima atacada. Aí, aqui sua imaginação pode ir longe, tá? O vídeo é para mostrar o que elas fazem e o que elas podem fazer. Eu inclusive não completei, terminei, digamos assim, porque pode ser que as pessoas queiram alguma customização, tá? E é possível, eu posso fazer, a menos que você queira refazer a roda, né? Digamos, uma coisa completamente diferente. Aí, bom, tem que conversar. Bom, aqui fornecedores, é tudo cadastro, né? Ó, segmento, aqui não tem nada. Mas eu já deixei, mas tá vendo aí quantas em branco? Esse aqui é um bug do Excel. Aí a categoria, aí cidade se digita e tal, contato. O segmento seria, como eu disse, né? Na área de alimentícia. E aí a categoria poderia ser congelados, entende? Depende muito de como você organiza, né? Seus produtos. Aí tem as transportadoras. Aí eu coloquei esse próprio aqui, que é bem legal. Um tiquezinho, né? Por que própria? Porque às vezes a empresa tem transportadoras próprias, né? Seus próprios veículos, e tem transportadoras de terceiros. Por isso que eu coloquei aqui, que também é uma opção, né? Aí o tipo do veículo, vai aquela, sei lá, truck, não sei o que. Porque essa informação também do tipo do veículo, quando a gente fala de um sistema mais avançado, inclusive, ele pode calcular a volumetria, né?
Que a volumetria é o que? É o quanto que cabe, né, dentro daquele veículo. E com isso, o sistema, ele só vai, ele, no caso, né, lógico, se for programado para isso, designaria para essa transportadora, fazendo as contas dos produtos que cabem de acordo com a sua volumetria. Então, o tipo do veículo é usado para isso. Ali. Aí aqui, tipo, dos veículos, ou seja, você faz o cadastro. Aqui já é diferente da lista, né? Porque aqui, ela é uma lista, na verdade. Então, tipo, CPF ou CNPJ, né? Nome, e-mail, data de nascimento, telefone. Data de nascimento, assim, se for uma pessoa física, né? E aí você, por exemplo, não posso vender para menores, se for bebida, então, né? Que ter esse controle. Por isso que eu coloquei, tá? Porque ninguém coloca, né? Como cliente, data de nascimento, é exatamente para pessoas físicas. Agora, se você for vender para pessoas jurídicas, tipo um revendedor, aí nem faz sentido, não precisa preencher. É o que eu falei. Tá? Tudo é opcional e aqui é só um exemplo: telefone, cidade, estado, CEP, número e complemento. Aqui, por exemplo, se você trabalhar com a parte de entrega, você poderia colocar qual o melhor horário para entrega, se tem uma pessoa, o ponto de referência, né? Você poderia colocar tudo aqui, tudo que você quisesse. Aí beleza, eu venho aqui e vou registrar a compra. Coloco a data, o fornecedor, o produto. Então, quando eu digitar o fornecedor, ele já me traz todos os produtos que é deste fornecedor, né? Então, isso é bem legal. Aí a quantidade, valor unitário, valor atacado, valor total. A situação também poderia até ser uma chavezinha, porque isso aqui é muito de cada um, né? Em inglês, inclusive, a gente chama de status. A gente só usa status, mesmo conversando em português. Qual é o status, sabe? Mas a situação seria isso. Qual é o estado, né? A situação. É a situação, mas o status é mais bonito, né? Então poderia ser em preparo, embalando, ou, por exemplo, com defeito. Então tem muitas, né, opções. Tem que ver, por isso, novamente, vai muito de acordo com que cada um trabalha. Eu coloquei para mostrar as opções que tem, que dá e tal, que dá para tirar, que dá para colocar. E coloquei algumas assim, até diferentes, entre aspas. Por exemplo, o status são poucas que usam, né? Mas assim, é útil, na minha opinião, né? Então, eu coloquei para mostrar simplesmente. Aí a transportadora, ele vai trazer lá do cadastro, teoricamente. E aí a entrega prevista, você coloca aqui. E dá para criar, por exemplo, várias coisas. Quando a gente fala de datas, né, no caso, você pode colocar uma condicional, né? Então, assim, olha, quando eu tiver um dia para vencer, né, a data, deixa laranja, um exemplo. Ou vermelho já, né, um dia antes. E no dia ele fica vermelho escuro. Tô brincando. Mas assim, dá pra você criar esses condicionais pra mudar de cor. Porque aí você bate o olho, você vê mesmo, né? Tá pra chegar, não chegou e tal. E você pode ligar lá e já ver o que acontece, enfim. E a mesma coisa para venda, né? Entrega prevista. É bem parecido, na verdade, né? Que aqui a diferença tem o endereço da entrega e o cliente, né? E, bom, aí temos as tabelas, que, como eu falei, compras e vendas aqui, ó. Aí ele já calculou a quantidade de produtos que ele comprou, 10, e quanto que ele vendeu, 5. Aí é lógico, é o que eu falei, você pode colocar os valores, aí pode acrescentar um percentual de lucro, e aí fazer uma soma, dá pra fazer gráfico, cara, dá pra fazer muita coisa, né? Então, eu não vou entrar muito no detalhe, e como eu falei, a gente já viu tudo isso em outras aulas, né? Não é aula, é realmente para mostrar as planilhas. Caramba. Aí aqui, tabela, aí tá certo. Aí aqui é o estoque. Bom, o estoque,
Em teoria, vamos supor, você foi lá, comprou planilha e vai preencher o seu estoque, né? Se você já tiver algum, imagina que vai ter. Primeiro vai cadastrar os produtos para você poder ter aqui na lista, que não está em lista, mas vai colocar categoria, tal, e vai colocar a quantidade que você tem hoje, né? E conforme você for fazendo venda e compra, ele vai mexendo aqui com os valores, com as quantidades. Por isso, inclusive, eu coloquei a questão do status, porque pode ser tirada uma condição que ele só soma, por exemplo, né? Ou seja, acrescenta no seu estoque. Então, se você tinha 10, aí você foi lá e comprou 5, mas a situação está pendente. Você não soma aqui. Ou você soma, mas deixa uma outra cor, por exemplo. Então, tem bastante coisa, sabe, que dá para fazer. Aí, ou, por exemplo, se ele estiver avariado, né, que é avariado com defeito, né, algum problema. Então, eu faria como, né, no caso. Num sistema é diferente, você pode fazer, né, mas no Excel é um pouco limitado. Mas dá para usar. Você pega o mesmo produto, então aqui 10, ele tá subtraindo, desculpa. Então, vamos supor que o 1 ele esteja ok, né? Vai estar aqui 10. E você coloca ele de novo aqui, só que aí você coloca que tem 1 e tá variado. Aí aqui, ó, o status. Né? A variado já é um status, certo? Mas você pode colocar que ele está em avariado e o status, por exemplo, em análise pelo cliente, alguma coisa assim. Por isso que eu não criei a tabzinha lá, né? Depende muito do seu modelo. Então, olha quantos cadastros nós temos aí, né? E é isso. Agora vamos para a planilha 3. Eu fiz assim, mais para mostrar as opções que o Excel tem. Vocês não precisam se apegar ao título e etc. Mas assim, esse aqui é um controle de professor, por um exemplo, tá? Então você vai ter lá o cadastro de cursos e matérias, certo? Tem o nome do curso. Aí aqui a matéria, então eu coloco aqui, ó, curso. Apareceu lá em cima. Tem que ver esses números. Aí a matéria eu vou colocar lá matemática. De saber não digitar, português tá difícil. Aí a carga horária, né? Por exemplo, 10 horas. Informações adicionais. Legal. Aí quando você vem aqui em classes, você vai colocar aqui, ó, o curso. Que era para aparecer. E vamos lá. Não. Aqui vai aparecer o curso, vai aparecer a matéria. Não vou mexer agora, porque senão vai dar problema. Mas enfim, na hora que eu digitasse o curso aqui, ele ia aparecer as matérias que ele tem. Eu ia colocar o nome da classe, então, por exemplo, turma A, né? Carga horária, sei lá, 360 horas, que aí seria o curso completo. Quantidade total de alunos, a data que iniciou, data que vai terminar, e o estado, novamente, que seria a situação, que é o status. Iniciado, aguardando. E aí, por exemplo, tudo que é assim, dá pra gente criar aquela lista suspensa, né? Iniciado, aguardando, e assim vai. Ou assim já, ó, andamento. Então é mais para você ter um controle, né? Então, que aí, por exemplo, você pode fazer um relatório e ver tudo que tá em andamento, vai fazendo os filtros, entende? Aí os alunos, né, normal, você cadastra aqui, e a classe. Aí a classe, na verdade, ela tem que buscar daqui. Bom, associando a classe, o sistema, né, já vai saber a matéria e o curso, tá? Por isso que eu achei melhor colocar a classe. Senão eu ia ter que ficar repetindo curso, matéria. Então eu coloco qual que é a classe que ele tá. E, consequentemente, o sistema já traz qual que é o curso e qual que é a matéria. Então, alunos é mais para ter esse coisa. E aí, o controle de presença, né? Então, você vai lá, chegou matéria de matemática. Professor,
chegou, aí coloca lá tal, aluno tal, presente, né? E aí vai. Gente, novamente, isso aqui é um exemplo, tá? Quem conseguir pensar fora da caixa consegue visualizar tudo isso para uma outra utilidade também. Existem várias utilidades. Eu estou querendo mostrar para vocês isso, por exemplo, esse caso do curso, matéria, é o nome da classe. Então, por que eu vou repetir esses dois, sendo que esse já está associado a esses dois? Entende? Isso é pensar de forma de modelo de dados, de, sabe, desenho de solução. É pensar nessas coisas, porque isso também traz a integridade dos dados. Porque você imagina, se eu não fizer certo, na hora que eu digitar o curso aqui, ele não vai trazer o que eu preciso, ele vai trazer informação errada, certo? Então eu tenho que garantir. E aí, por exemplo, tem trabalho e prova, aí você vai lá, professor, né? Hoje eu anunciei que vai ter prova. Quando que é a prova? Dia tal. Aí a classe, o curso, a matéria. Aí aqui tem que colocar, né? Porque o professor, ele pode dar aula em várias classes. A diferença é que sim, que continua tendo a funcionalidade. Selecionou a classe, só vai aparecer os cursos daquela classe. Selecionou o curso, só vai aparecer as matérias, classe e curso. Aí ele coloca se é trabalho, se é prova, se já foi comunicado ou não, porque pode acontecer, né? Ele pode só registrar e não ter comunicado ainda. Isso aqui foi uma ideia que eu tinha. Isso nunca existiu, eu acho, na vida, mas bem. Aí, nota mínima, normalmente é padrão, bom, depende do tipo, qual ano, etc, da escola que a gente está falando. Mas, normalmente, por exemplo, faculdade, nossa, não barulho. Normalmente, faculdade, assim, é nota mínima padrão, né? E observações, por exemplo, vamos supor que não foi comunicado, aí eu coloco assim, comunicar em tal. Entende? Aqui acrescentar o que quiser, né? Bom, aí aqui, então, é o controle de provas, só isso. Aí aqui é a correção. E outra, novamente, um professor viu isso aqui e falou, achei máximo essa planilha, mas essa última parte não tô afim. Tudo bem, não usa. Mas, ó, qual que é a ideia dessa daqui? Novamente, classe, curso, matéria, aí qual que é uma prova, aí aqui ele já vai trazer, tá vendo? Mas, lógico, de acordo com o que tiver lá, como não tinha. O aluno, né, qual foi a nota, a data e hora, né, que ele tá corrigindo e alguma observação. Não entendi porque tem essa data. Tá, aqui pode ser a data da prova e aqui a data e a hora que o professor está corrigindo, né? Dá para criar várias coisas. Dá para criar, por exemplo, assim que você preencher, você for para a próxima linha, ele preenche aqui automático. Um exemplo. Caso esses campos sejam preenchidos. Dá para fazer bastante coisa, mas como eu disse, como são só exemplos e pode mudar muito a necessidade de um para o outro, eu achei que ficava melhor dessa forma. Só trazer o que dá para fazer, mostrar, né, o que dá para fazer e cada um ver a sua necessidade. Não, essa aqui, mesmo que não for para ser igual, não, mas fala, não, mas essa aqui, nossa, tem a minha cara e vai me ajudar pra caramba. Então, assim, não foi fácil, né, prever tudo. Eu acho que de forma geral deu pra falar de tudo e mostrar todas as opções, né. Tem muita gente que nem esse aqui, né, que bom, eu uso isso pra mim, né. Gente, era mais pra mostrar mesmo. Tudo, como eu falei, tudo isso já foi visto, já foi ensinado. E aí eu tive essa ideia de oferecer aí um preço irrisório de verdade, dar para ajudar aí o grupo, para valorizar, né, o tempo, o trabalho. Não é fácil, não só as famílias, como as aulas, e é isso, né, aquela história, me ajuda que eu te ajudo.
Até porque, né, eu estou abrindo para as opções de alterações, né? E isso não é qualquer pessoa que faz. E Excel, tem gente que, muito simples, mas também tem muita gambiarra. A única parte que eu mencionei que seria uma gambiarra não é gambiarra, é uma condição. Porque o Excel não tá, ele tem a opção lá, não mostrar nulos, mas ele mostra. Então, o que eu faço? Se for nulo, não mostra, só isso. Não é gambiarra. De resto, nada de gambiarra. É tudo muito bem estruturado e muito bem relacionado. Isso, que não estava vindo a palavra. Porque, bom, não sei quanto de experiência aí cada um que está assistindo tem, mas quem já trabalhou com dados sabe que qualquer errinho ali no modelo de dados pode trazer bastante problema, né? Informação errada, valores errados, e você pode tomar decisões baseadas em valores errados. Então, com essas planilhas aqui, eu garanto que nenhuma delas você vai ter esse tipo de problema. Claro, uma vez entendido a sua necessidade, adaptado à sua necessidade, vou entregar aquilo que funcionando, aquilo que você precisa. Bom, mas aí entra no mérito já da gente conversar a partir do momento que as pessoas decidirem, né, quem quiser. E aí eu entro em detalhes do restante, tá legal? E é isso, vou ficando por aqui. Espero que tenham gostado. Mais um vídeo do grupo Seagull, dicas de Excel ou planilhas de Excel. Nos vemos até a próxima. Até lá. Deixem seus comentários caso tenham interesse. Tá legal? Até a próxima.